É que a Margaret vai estar lá. Margaret? A Margaret vai estar lá? Essa não! Eu devia saber que ela passaria o Natal em casa. Depois de perceber o quanto vocês tinham curtido aquele vídeo sobre o efeito Aileen, eu resolvi colocar minha mente perturbada pra funcionar e perguntei calmamente pra mim mesmo: será que existe mais algum efeito, entre aspas, dentro desse desenho incrível que eu possa transformar em um vídeo e batizar com o nome de algum personagem? E a essa altura tu já deve saber que a resposta foi obviamente sim, porque tu tá vendo esse vídeo, né? No entanto, tem um pequeno porém. Ao contrário do efeito Aileen, que era algo muito positivo, lindo e que basicamente falava sobre uma certa pessoa que chega na nossa vida quando a gente menos tá esperando e através do amor puro e verdadeiro nos torna alguém melhor e nos faz alcançar coisas incríveis. Esse efeito aqui é algo bem mais negativo para a vida de uma pessoa do que positivo, para falar a verdade. Então vem comigo, porque hoje a gente vai falar a respeito do suposto efeito Margaret em Apenas um Show e toda a amargura que ele é capaz de proporcionar. Além de falar também sobre certas pessoas que acabam se tornando âncoras na nossa vida e nos impedem de sair de onde a gente tá e velejar até o nosso destino. E essa frase tinha ficado bem melhor na minha cabeça. Sendo sincero, eu achava a Margaret uma personagem bem paia no começo de Apenas um Show, porque se a gente for parar pra ver, os únicos motivos reais pelos quais ela tava ali era pra que tivesse um episódio inteiro ou focando na dificuldade do Mordecai de falar o que sentia por ela, ou focando no Mordecai fazendo algum favor pra ela que acabava virando uma loucura no estilo Apenas um Show, ou então no Mordecai tentando descobrir uma forma de não passar uma vergonha gigante na frente dela por causa de alguma burrada que ele mesmo fez, como por exemplo destruir o diário dela, gravar ele mesmo cantando uma música vergonhosa sobre ela no celular, ou então ter que fazer 10 favores pro Rigby que iriam fazer ele pagar um mico na frente da Margaret. E sim, esses episódios são ótimos, e com certeza o motivo pelo qual eu não gostava dela não era pelo fato dela ser uma pessoa ruim ou algo parecido, já que mesmo apesar de ter os erros dela ao longo do desenho, pelo menos pra mim, ainda era nítido que a Margaret era bem tranquila e uma pessoa boa no geral. Em diversos momentos ela demonstra bastante empatia com os outros e se sente muito culpada quando acaba prejudicando o relacionamento do Mordecai e da CJ. No fim das contas, eu acho que eu só não curtia tanto assim a personagem, simplesmente por não achar ela interessante e com muita personalidade. E outra coisa que eu achava engraçado pra caramba e ao mesmo tempo meio irritante era a forma com que ela sempre aparecia com um namorado novo absolutamente do nada e deixava o Mordecai com aquela cara de expectativa quebrada no mesmo instante. Coitado do Mordecai, cara. Pô, com todas aquelas coisas que ele fazia, como é que a Margaret não se ligava que ele gostava dela? Ou será que ela já tinha se ligado? Fica a dúvida aí, né? Então quando os dois iniciam uma relação, a gente chega no momento em que o efeito Margaret entra na sua primeira etapa. Os dois começam a criar memórias que se fixam profundamente, e certos momentos desse tempo junto com aquele alguém acabam sendo extremamente marcantes para uma daquelas pessoas, já que enquanto essas coisas estão acontecendo e sendo vividas, elas vão deixando aquele sentimento doce de quando um sonho está sendo realizado. Pelo fato de que estar junto com aquele alguém muito especial ou viver tal situação romântica era algo que já tinha sido idealizado e almejado há muito tempo por uma daquelas pessoas. E esse fator traz algo a mais quando tudo isso se torna real. Um apego e um sentimento de realização tão grande que, querendo ou não, faz com que toda aquela experiência em si seja bem mais do que só um relacionamento na vida desse alguém. E acabe por representar uma fase de felicidade genuína. E é interessante como tem algo belo e ao mesmo tempo meio assustador em tudo isso. Aquela pessoa deixa de ser somente um amor em certo ponto e se transforma em um local seguro que nunca vai permitir que essas lembranças se apaguem e desapareçam. Elas sempre vão se acender no momento em que tu olhar para aquela pessoa ou até mesmo se lembrar dela. E algo que a princípio pode parecer lindo e reconfortante se transforma em uma armadilha cruel no momento em que esse relacionamento chega ao fim. E aqui nós chegamos à segunda e à última etapa do efeito Margaret. O momento em que esse alguém especial deixa de ser um ponto seguro para virar uma âncora extremamente pesada na nossa vida. Aquela pessoa representou uma fase tão boa e ficou tão ligada a certas memórias e sentimentos
momentos que, mesmo se passando dias, meses ou até anos desde que tudo acabou, qualquer coisinha que te lembre essa pessoa, por mais pequena que seja, talvez um lugar, um dia no calendário, uma frase, qualquer uma dessas coisas já se torna capaz de abrir margem pra gente mergulhar em todas aquelas lembranças felizes e na tristeza e amargura de saber que nunca mais esses momentos vão voltar. Eles se foram pra sempre. E isso acontece de uma forma automática e mesmo com a gente tentando evitar. Porque esse certo alguém acabou se tornando a personificação de um passado bom. E se já é difícil esquecer o passado e deixar ele pra trás, imagina quando existe a possibilidade de ver o teu passado andando do outro lado da rua, ou então ver uma foto nova dele no teu feed. Não dá pra simplesmente acordar um belo dia e dizer: nossa, eu finalmente esqueci a fulana ou fulano pra sempre, que legal. Seria muito mais fácil se fosse assim, né? Mas não é. E aquela pessoa que um dia fixou tantas memórias e sentimentos bons na tua mente, agora te deixa fixo no mesmo lugar, dia após dia, se tornando a âncora pesada que te mantém preso no tempo e nesse constante looping melancólico por coisas que já se foram. O efeito Margaret pode parar de te machucar depois de um mês, pode parar de te machucar depois de 10 anos, e sem dúvidas, isso é o mais importante. Ele se transforma em compreensão, em aprendizado, em cicatrizes. Ele é superado, mas ele nunca deixa de existir completamente, porque é impossível apagar o passado. E no fim das contas, talvez a parte mais difícil disso tudo nem seja esquecer o passado. Talvez a parte mais difícil disso tudo seja conseguir esquecer aquele futuro que tu imaginou. Mas pode ter a mais absoluta certeza desse mundo que aquele futuro passa longe de ser o único que te faria feliz. Essa é a nossa vida. Possibilidades infinitas e um tempo muito, muito limitado.